Muito boa noite, pessoal. Retomando o nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, a nossa jornada Joana de Ângeles, continuando com o livro O Homem Integral. Hoje a gente vai começar o capítulo 15, Conflitos Degenerativos da Sociedade. Mas antes, vamos fazer a nossa oração para dar início. Quem gostaria de fazer a oração para nós? Eu faço. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecer a oportunidade, mais um dia de estudo nessa casa. Estudo este tão rico, tão enobrecedor, que auxilia tantos amigos encarnados e desencarnados. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, para que possamos fazer uma leitura agora culturalmente evolutiva, que possamos, assim, descobrir novos meandres, mais conhecimento e adquirir cada vez mais o equilíbrio e a ponderação aos fatos. Que Jesus abençoe a todos nós, hoje, amanhã, sempre. Que assim seja. Quiser já começar, Léo? Sim, pode ser. Então, conflitos degenerativos da sociedade, A crise de credibilidade, de confiança, de amor, instaura o estado conflitivo da personalidade, que perde o roteiro, incapaz de definir o que é correto ou não, qual a forma de comportamento mais compatível com a época, e ao mesmo tempo favorável ao seu bem-estar, anquilosando pessoas refratárias ao progresso nas ideias superadas, ou produzindo grupos rebeldes fadados à destruição, que se entregam à desordem, à contracultura, buscando sempre chocar, agredir. Os grupos opostos se afastam, se armam e se agridem, como nós vivenciamos nos dias de hoje, essas polarizações aí. O homem ainda não aprendeu a ser solidário quando não concorda, preferindo ser solitário, ser opositor, E, de fato, é uma característica nossa, eivada do nosso orgulho. Certamente, a renovação é a lei da vida. A poda faculta o ressurgimento do vegetal. O fogo purifica os metais, permitindo-lhes a moldagem. A argila submete-se ao oleiro. A vida social é resultado das alterações sofridas pelo homem, seu elemento essencial. É necessário, portanto, que se dê a transformação, a evolução dos conceitos, o engrandecimento dos valores. Para tal fim, às vezes, é preciso que ocorra a demolição das estratificações do arcaico, do ultrapassado. Lamentavelmente, porém, nesta ação demolidora, a revolta contra o passado, pretendendo apagar os vestígios do antigo, vai-lhe até as raízes, buscando extirpá-las. O homem e a sociedade sem raízes não sobrevivem. É até uma característica interessante, só antes da gente continuar a leitura, é que nós, muitas vezes, nós não desenvolvemos o conhecimento histórico, E o que acontece? A história, muitas vezes, evidentemente, ela é estudada, ela revela o nosso presente. Então, nós temos vários movimentos históricos que ocorreram, eles recrudesceram, depois eles vieram em outro formato, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, nós tivemos o Renascimento, que foi antes da Idade Média, foi depois da Idade Média, depois nós tivemos ideias do Barroco, da Igreja e tudo mais, aí, em contraposição a isso, nós tivemos o Iluminismo, E aí nós tivemos... Então, sempre há essas modificações históricas. Então, por exemplo, nós tivemos monarquia, depois nós tivemos república. Aí nós tivemos ditaduras. Aí voltamos para a República Democrática. Então, o que acontece? É comum essa troca de figuras, de modo de viver, de política, modo de pensamento, filosofia,
né? E o que ele critica aí? Ele critica que quando a gente quer evoluir, e aí o que acontece? A gente olha para o passado, né? A gente olha para a figura do passado, o que a gente quer com esse passado? Demoli-lo, destruí-lo, até nas raízes. Esse passado, em sua raiz, ele evidentemente que possui elementos positivos, elementos que muitas vezes baseiam essa nova era, entendeu? Então, o que acontece? Cria-se, então, um movimento de rebeldia, um movimento de revolta, igual ele fala ali, uma revolta contra o passado, né? É aquela coisa, eu quero ser moderno, então eu jogo fora tudo. Só que aí a pessoa esquece que essas raízes já estão ultrapassadas pelo tempo em termos de cultura, porém, foram elas que deram a base e o conhecimento para chegarmos até onde a gente está. Exatamente. Então, assim, a gente não tem que viver de passado realmente. Né? Ficar preso ao passado é sofrer, é causar depressão, é sofrer. Porém, não significa que você tem que apagar. Por quê? Você tem que levar do passado o conhecimento, o aprendizado que ele te trouxe. Afinal, nós chegamos até aqui por causa desse passado. Sim, claro. Tudo, igual você falou, todo esse processo, né? Vamos na antropologia, desde lá do Homem das Cavernas, as primeiras civilizações, e todo o desenvolvimento que aconteceu, e as diversas culturas e ideias que surgiram, nos trouxeram até aqui, nos fizeram desenvolver a tecnologia, o conhecimento, o conforto, tudo que a gente tem hoje. Então, você não pode apagar. Claro. Você não pode apagar o passado. Você pode viver de uma forma moderna, você pode viver com novos conceitos, buscando o que é moderno, contemporâneo e moderno, buscando sempre evoluir, porque aí te permite evoluir, né? Porque se você se prende ao passado em termos de cultura, etc., você não desenvolve, você fica parado no tempo. Porém, a gente tem que honrar o que o passado nos traz. Honrar o conhecimento, o aprendizado que tivemos com esse passado. Porque honrando esse passado, nós temos condição de desenvolver um futuro novo. Uma coisa nova. E assim, só fazendo aqui um comentário, um passant, o que acontece? Se eu extirpo o passado, vou dar um exemplo do ponto de vista religioso. O maior exemplo de ser humano que essa terra já viu, ele viveu de 2023 anos para trás, e 33 anos. Então, o que acontece? Eu não posso simplesmente apagar, porque ele deixa um legado. Isso, né? Exatamente. E aí o que acontece? Como ele viveu naquele tempo em que ele era muito acima dos demais do ponto de vista moral e de intelectivo, ele se fez por metáforas e tudo mais, e isso foi trazido para nós justamente por causa desse conceito histórico, né, de valorização e tudo. O que acontece? Hoje a gente tem um conhecimento, nós temos uma sociedade diferente da sociedade em que Cristo se via, ali, né, vivenciando, né? Mas a gente não pode simplesmente jogar fora aquilo, jogar fora aquele conhecimento, jogar fora tudo aquilo que foi exposto em nome de uma modernidade. E pelo contrário, Pelo contrário, lá é a base, né? Então, é a base. É a mesma coisa do espiritismo. Ué. Como é que a gente joga fora o trabalho de Kardec? Tem como. Né? Kardec foi quem trouxe, né, o espiritismo. E aí, porque é passado, a gente vai ignorá-lo, mas é ele que fez o alicerce. Nós estamos construindo novas paredes. Exato. Mas em cima desse alicerce. Às vezes, até um dia, e outros aí, às vezes pelo conhecimento que vai ser adquirido, pelas novas modalidades, novos conhecimentos espiritualistas, talvez em algum momento nós possamos até contrapor ideias kardecianas, que faz parte da evolução, entendeu? Em algum momento. Não ideias principiológicas, porque isso fica para um todo. Alguns detalhes. Mais detalhes, né? e tal. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer no futuro, daqui anos e anos.
com o conhecimento e tudo mais. Entretanto, não tem como você apagar a história que ele alicerça. Outro exemplo, a física. Exatamente. Por exemplo, Você Newton tem Newton e né, a Einstein. física clássica, depois vem Einstein, revolucionando a física, entrando na física quântica, mas isso não invalida a física newtoniana. Exatamente, não invalida. Porque existem leis que estão ali, que fazem parte dessa física. Quer dizer, você não fica preso no Newton, mas você tem as bases que fazem parte do nosso cotidiano hoje. Né? São muitos os exemplos que a gente pode trazer aí desse processo. Vamos lá. Até mesmo para a gente não repetir os erros do passado, né? Exatamente. Exatamente. Por exemplo, hoje a gente fez a leitura do Aniceto, nazismo. Entendeu? Uma obra, uma tela do nazismo. Então, o que acontece? Foi um erro humanitário. Nós não podemos cometer novamente, até pelo nosso conhecimento hoje humanístico. Até achei interessante ver ali a Rodonaves com a gente. Até achei que era um patrocinador. Patrocinador? Da live. Aí vai lá, ó. Sem palavras. O homem e a sociedade sem raízes não sobrevivem. No começo, o paganismo greco-romano era uma bela doutrina, rica de símbolos e significados, caracterizando o processo psicológico da evolução histórica do homem. O abuso, mais tarde, fez-o degenerar, e a doutrina cristã se apresentou na forma de um corretivo eficaz, oportuno. A dosagem exagerada, porém, terminou por causar danos inesperados, no largo período da noite medieval, da qual algumas religiões contemporâneas ainda padecem os efeitos negativos. O mesmo vem acontecendo com a sociedade, que para livrar-se das teias da hipocrisia, da hediondez, dos preconceitos, da prepotência, elaborou os códigos da liberdade, da igualdade, da fraternidade, em lutas sangrentas, ainda não considerados além das formulações teóricas e referências bombásticas, sem repercussão real no organismo das comunidades humanas, sofrimento. As recentes reações culturais contra a autenticidade da conduta têm produzido mais males do que resultados positivos. Então, esse contra-choque existe há muito tempo. A gente pega um exemplo mais moderno da época da Guerra Fria. Você tinha um modo de viver de uma maneira e um modo de viver de outra maneira numa cidade como Berlim. Você brincou ontem com o muro? E aí, o que acontece? Então, você tinha dois choques de vida e que havia ali animosidade entre as duas partes. E que não havia uma coerção ali, uma interação que talvez pudesse formar um outro modelo, né? Que talvez fosse até mais, enfim, socialmente adequado, ou melhor adequado para um, às vezes com outras ideias para o outro. Mas pelo contrário, foi feito um muro. Você cria um muro que separa as ideologias. Entendeu? Igual foi falado ali há pouco, que até usando aquela nomenclatura que você gosta de solidário, solitário, né? E aí, o que acontece? A gente sempre busca a solidão, a gente busca ali a solidão ao solidário, entendeu? Porque as nossas ideias são diferentes do outro, e logo eu tenho que me afastar daquele que é diferente de mim. Eu tenho que viver na minha bolha. É o orgulho, né? Eu tenho que viver na minha bolha. O orgulho faz você se isolar, porque você que sabe, o outro é errado. Se eu estou certo, o outro é errado. E aí, hoje, por exemplo, nós temos essas questões, por exemplo, de logaritmos, de acesso que a gente tem, só vem coisa da nossa bolha. Eu só vou escutar a música, eu não vou escutar mais a música da rádio, que é ampla, toda hora tem uma faixa, não.
Eu vou escutar que eu gosto, só as que eu gosto, só o modelo que eu O gosto. algoritmo na internet Ele vai me colocar. só que eu gosto. Se eu tenho, por exemplo, gosto de uma determinada, alguma coisa cultural, tenho uma certa sintonização política com determinado lado, enfim, só vai vir isso para mim. Então, nós estamos vivendo em bolhas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, para a gente não ficar nas nossas próprias igrejas. Igrejinhas nossas, que nós criamos. O nosso próprio muro de Berlim. Exato. A gente vai criando trincheiras. A gente não deixa, a gente não sai delas. Entendeu? Fica ali, ó. Naquilo que é confortável, que já é a nossa ideia, que não tem ali embate, não tem debate. Entendeu? Em nome da evolução, sucedem-se as revoluções destrutivas, que não oferecem nada capaz de preencher os espaços vazios que causam. Revoluções destrutivas, né? Em nome da evolução. Revoluções destrutivas. Nada. Ele causa o vazio e ele não vai oferecer nada. As guerras. Um exemplo disso são as guerras. Guerras. As guerras. Vai regaçando com tudo, acabando com tudo. Olha lá, na Ucrânia. Olha lá. Cidades dizimadas em troca de... Outro exemplo, não assim, pensando do ponto de vista territorial, mas a própria superexposição, que é uma coisa moderna. Todo momento eu posso tirar foto, eu posso falar onde eu estou, eu posso mandar a localização, eu posso pegar aqui, mandar pedir uma pizza, não sei o quê. Mas o que acontece? Beleza, perfeito. Só que essa superexposição, o quê? Pode causar o quê? Alguns buracos, algumas dificuldades, alguns problemas. Né? Pode criar em você vazios, né? Pode fazer com que eles não sejam preenchidos, pelo contrário, eles só aumentam. Porque aí você vai querer se vestir de máscaras para parecer ser uma coisa que você não é. Que você não é. Que é o que a gente viu nos capítulos anteriores. A gente viu muito isso. Exatamente. Querem que eu continue, outra pessoa? Você quer ler, Pamela? Só confirmando qual parágrafo mesmo? A insatisfação do indivíduo fustídio. A insatisfação do indivíduo fustiga e perturba o grupo no qual ele se localiza, sendo expulso pela reação geral ou tornando-se um câncer em processo metastático. Facilmente, o pessimista e o colérico contaminam os desatentos, passando-lhes o morbo do desânimo ou fogo da irritação, a prejuízo geral. Isso é verdade. Eu vou falar uma coisa para vocês. Uma pessoa reclamando perto de você, você pode estar o melhor humor do mundo. No final do dia, você já não está aguentando mais. Você contamina, você já começa, nossa, mas deu tudo errado mesmo. Nossa, mas... eu, por exemplo, que sou esponjinha, no instantinho eu pego isso daqui dos outros. É um trem mais engraçado. Armam-se querelas desnecessárias. Altera-se a filosofia dos partidos existentes, que se transferem para a agressividade, as acusações descabidas, sem o trabalho à vista para a retificação dos erros, a reabilitação moral dos caídos para o bem-estar coletivo. Cada pequeno grupo, dentro do grupo maior, sem consenso, busca atrapalhar a ação do adversário, mesmo quando benéfica, porque deseja demonstrar-lhe a falência, movido pelos interesses personalistas, em detrimento do processo de estabilidade e crescimento de todos. O personalismo se agiganta, as paixões servis se revelam, o idealismo cede lugar à vileza moral. A predominância do egoísmo em natureza humana faz-se responsável pelo caos em volta, no qual os conflitos degenerativos da sociedade campeiam. Surgem as plataformas frágeis em favor do grupo, desde
que, sob o comando e a alternativa única do ególatra, que alicia outros semelhantes, que se lhe acercam igualmente ansiosos por sucesso que não merecem, mas que pleiteiam. Inseguros, incapazes de competir a céu aberto, honestamente aguardam na furna da própria pequenez, por motivos verdadeiros ou não, para incendiarem o campo de ação alheia, longe dos objetivos nobres, porém reflexo dos seus estados íntimos conflituosos. Eu vivi muito isso essa semana. Foi uma semana difícil com isso daqui. A pessoa na parte... Quando a gente pega a parte egoísta nossa e começa a pôr como inveja da outra pessoa, é isso que você faz. Você quer mostrar, você quer fazer quase que o inferno na vida do outro, né? Porque você inveja aquela pessoa. Então, você acaba transformando uma coisa que às vezes é simples, é legal, em muita dificuldade e deturpa a situação, né? Desgasta o relacionamento, principalmente em grupo, né? O relacionamento coletivo. Quando você tem as pessoas que fazem isso, desgasta o coletivo, né? E aí, às vezes, você tem até uma ação benéfica, como o mesmo centro aí. Às vezes, é uma ação que você junta as pessoas de forma benéfica, você dedica seu tempo, você tenta fazer o melhor, e aí as pessoas deturpam o que você faz, né? Acha que muitos fazem para aparecer, mas muitos não fazem, fazem por ideal mesmo, e isso é convertido, minimizado, né? A coisas vãs, assim, nada a ver, sendo que a pessoa pode dedicar da mesma forma, né? No trabalho é a mesma coisa. Às vezes você está lá ajudando todo mundo, cooperando, e aquilo transforma contra você. Não, mas poderia dar mais, poderia fazer mais, não está fazendo o que acha, o tudo que tem que fazer. Aquela pessoa está ali fazendo não sei o quê, enrolando, em vez de cuidar do próprio serviço, né? E outra coisa também, né, Pâmela? Eu vi muito nessa parte desse texto esse movimento que acontece muito na política atual, né? Que é assim, ó. Aí tem um governo. Aí aquele governo faz algumas ações. Aqui não estou questionando se está certo ou está errado. Ele faz. Sim. Beleza. E aí ele tomou algumas atitudes, determinou algumas coisas, fez algumas obras, fez algumas coisas para a sociedade, ou deixou de fazer, enfim. Aí vem o outro governo. Aí esse outro governo, que acabou de entrar, novo, que é de uma outra linha de pensamento, né? De outra linha partidária, aí começa a colocar em xeque tudo que o anterior fez. E não é porque foi ruim de fato, é só para poder apontar o erro do outro, para poder se vangloriar. Às vezes foi alguma coisa até boa, mas ele acha um jeito de colocar um defeito naquilo, que aquilo foi ruim para a sociedade, que aquilo foi péssimo, para que ele possa se vangloriar. Ou tudo que acontece que está de errado no atual governo, ele fala, mas foi culpa do governo anterior que desenvolveu isso, e isso causou isso, e fez. Não foi culpa minha, foi culpa do fulano. O que ele falou ali, que as pessoas vão começando a apontar erro em prol do próprio egoísmo, em prol das suas ideias, para fazer valer das suas ideias, para fazer valer da sua convicção, né, para se exaltar, e coloca defeito em tudo que não é dele, independente se é bom ou se é ruim, e alguns acabam acreditando, mas por quê? Porque vai beneficiar aquele fulano em específico, e vai uma galera ser beneficiada junto, e vai ter condições, méritos, vamos dizer, recompensas que eles não merecem, e que eles estão pleiteando. Nossa, eu vi a política. Mas isso acontece também ao contrário. Vamos supor, o governo atual começa com erros.
Aí começa todo mundo a apontar os erros do atual e já esqueceu dos passados. Isso também acontece. Até uma coisa que eu falei com um colega meu, falei assim, gente, a gente é inteligente o suficiente e principalmente perspicaz para analisar. Isso acontece agora? Isso aconteceu no passado? Isso sempre aconteceu? Ah, não, mas não ficou sabendo. Mas não ficou sabendo porque não foi divulgado, foi escondido, foi omitido? Ou estamos sabendo agora porque alguém denunciou, declarou? Então, isso a gente tem que ver. A gente tem que tentar ter um olhar imparcial, independente, para você poder criticar. A mesma época, por exemplo, que aconteceu o nazismo. A gente sempre vai ter alguém que defendia o nazismo na época e os que eram contra. Hoje, com a distância, todos nós entendemos que o que foi errado, que dizimou uma quantidade infinita de pessoas. E mas naquele momento que estava sendo dividido? Quem estava certo, quem estava errado? Né? Então, com a história que a gente vai conseguir ver essa questão de quem estava certo, quem estava errado. Um exemplo que eu dou, por exemplo, é o governo de Getúlio Vargas, um governo populista. E aí, o que nós aprendemos com esse governo populista? Continuamos tendo governos populistas. Então, aprendemos com a história, a nossa população ter conhecimento crítico para isso? Não. Quanto tempo depois de Getúlio Vargas, quase 100 anos depois, temos o mesmo tipo de governo atrás de governo, todos populistas, né? Governo pão e circo tem até hoje, né? E isso já existia há quanto tempo atrás? Então, a história que a gente negligencia atrapalha nosso presente e o nosso futuro, né? Fato, fato. Você vai ler? Você quer ler? Não. Vou ler, então. Então, Ali não estimulam, né? eu sempre me perco. Adversos, leais. Lá em cima. Ah, tá. Não se tornam adversários leais porque a inveja antes os fizera inimigos ocultos que aguardavam ensejo para desvelar-se. Face às distonias pessoais de que são portadores, decantam a necessidade do progresso da sociedade e bloqueiam com a astúcia a desarticulação de programas eficientes antes de testados, atacando-os vilmente e aos seus portadores, a quem ferem pessoalmente pela total impossibilidade de permanecerem no campo ideológico, já que não possuem idealismo. Estimulam a dissensão, porque os seus conflitos não os auxiliam a cooperar, entretanto, os motivam a competir. Não podem trabalhar a favor porque os seus estímulos somente funcionam quando se opõem. Em razão da insegurança pessoal, desconfiam dos sentimentos alheios e provocam distúrbios que se originam em suspeitas injustificáveis, a soldo do prazer mórbido que os assinala. O conflito íntimo é matriz cancerígena no organismo humano, em constante ameaça ao grupo social. Cabe ao homem, em conflito, revestir-se de coragem, resolvendo-se pelo trabalho de identificação das possibilidades que dispõe, ora soterradas nos porões da personalidade assustada. Sentindo-se incapaz de enfrentar-se, a busca de alguém capacitado a apontar-lhe o rumo e ajudá-lo a percorrê-lo é tão urgente quanto indispensável. Inúmeras terapias estão ao seu alcance. Entre os técnicos da área especializada, assim como os da psicologia transpessoal, apresentando-lhe a intercorrência de fatores paranormais e da psicologia espírita, aclarando-o com as luzes defluentes dos fenômenos obsessivos, geradores dos problemas
degenerativos no indivíduo e na sociedade. Léo, isso aí é a psicografia do Aniceto de hoje, do início ao fim. Do início ao fim. O Aniceto falando justamente isso, que ele pegou justamente lá no nazismo, dessa questão, e veio trazendo da questão da pessoa, que pelos seus conflitos íntimos vão gerando essa avalanche, essa bola de neve que vai só crescendo em problemas e problemas e problemas, vai desestruturando sociedades inteiras em prol de um egoísmo, de uma ideia egoística, de uma ideia própria, única, da pessoa, pensando no indivíduo e não no coletivo. Exato. Que desencadeia tanto de problema, conflito, que desmerece qualquer ideia que não seja a dele, e às vezes ideias que podem ser úteis e boas para a sociedade de uma forma geral, coletiva, num todo, e joga tudo por terra em nome da personificação daquela pessoa, né? Daquela pessoa que quer tudo para ela, e desenvolve tantos problemas, e enquanto ele não buscar resolver ele intimamente, não vai resolver o problema que atinge, às vezes, milhões de pessoas, por causa da liderança dele, que é totalmente egoísta. E aí ela entra, né? Ele tem que buscar, ele tem que ter coragem de enfrentar seus próprios defeitos. Ele tem que ter coragem de se olhar no espelho e ver o que ele precisa melhorar. E, obviamente, ele não consegue fazer isso sozinho. E aí tem quantas áreas, quantas pessoas, quantos profissionais, quantas casas, sejam religiosas ou não, quantos vieses ele pode procurar para achar essa ajuda. Aí ela pincelou, né? A psicologia, a terapia, a psicologia espírita, quando entra fatores paranormais, porque o paranormal, na verdade, não é nada de anormal, né? Que entra até, inclusive, na questão da obsessão. Você estava falando isso tudo, e me veio aqui à mente, né? Porque a gente está estudando o quê? Muitas vezes nós vivemos em polarização, queremos destruir o passado, né? Todas essas questões que nos levam às obsessões recorrentes. E aí me veio aqui uma abordagem muito interessante que a espiritualidade faz, sempre mostrando a importância dessa interdisciplinariedade, que é, por exemplo, quando há uma pessoa que está aqui na casa e que não é necessariamente espírita kardeciana, né, kardecista, às vezes ela é de uma outra linhagem de espiritualismo, ou mesmo é de outra religião, enfim. E aí o que acontece? Eu já vi várias vezes o amigo espiritual falar assim: você faz culto no lar? Né? A pessoa sempre fala não. Não, né? Aí o que acontece? Aí ele pergunta: você professa alguma religião? Ah, eu professo, sou evangélico. Não, então faça de acordo com o seu ideal, um estudo moralizante, de acordo com aquilo que você acredita, mas que vai fazer com que você evolua, entendeu? Então, assim, ele não está forçando, pegando o evangelho, colocando na mão da pessoa, vai e faz. Não acredita naquilo. Está obrigando, né? Entendeu? Então, o que ele está fazendo? Ele está se utilizando da ferramenta que ela já tem ali na mão dela, pegando um conceito que é muito claro aqui no nosso credo, que é o culto no lar, jogando na realidade dela, e ela, através do conhecimento que ela vai adquirir, através da leitura dela, que ela considera correta, ela vai ali se persuadir na necessidade de fazer aquilo. E vai fazendo e vai melhorando. Então, a maneira dela ali buscar a evolução. Da mesma maneira que, algumas vezes, nós temos pessoas aqui que, às vezes, são de matizes, de religiões afrodescendentes e tudo mais. E aí, o que acontece? O amigo espiritual pede licença para um outro vir, que tem mais afinidade com ela,
afinidade Fala a energética, linguagem dela. fala a língua dela, ela acredita naquilo, naquele tipo de trabalho, e isso faz com que o trabalho seja mais eficiente. Então, o que acontece? A espiritualidade se utiliza de todo o aspecto psicológico daquela pessoa, todos os recursos dela, para que possa ser feito o trabalho e que ela não se sinta menosprezada, diminuída, apartada, pelo contrário, acolhida. Por isso que dentro da psicologia, você não vai... Ela tá lá falando dos problemas dela. Você não vai falar se está errado, se está certo, se está assim, está assado. Não vai fazer isso. Você fala assim, faz o culto no lar. Sim, dá vontade, mas você está rezando, não, minha filha. Mas A assim, Pamela que gosta, a Pamela gosta. Você não tá com esquizofrenia, não. Você tá com mediunidade, mas... né, Cris? Mas eu adoro outras religiões. Igual ontem o espírito que falou do canto do pensamento livre, que ele detalhou que era uma parte do mundo espiritual, do hospital aí, né, onde que tem os tratamentos, e que nesse canto do pensamento livre aparecia uma imagem holográfica, que era através do pensamento, né, que conversava com os mentores, e nessa imagem aparecia o da sua religião. Ele falou que ele era católico e que ele gostava muito de Nossa Senhora da Aparecida, e principalmente ele era devoto de Nossa Senhora do Rosário. Então, quando ele ia fazer esses pensamentos, né, aparecia a imagem de Nossa Senhora do Rosário passando essas informações. Ele falou que tinha uma outra colega que estava também no hospital e que ela era evangélica. Então, que no pensamento livre dela, vinha era um pastor. E ele falou assim, nossa, ele fala tão bem, tanta coisa bacana e interessante. Eu falei assim, não, é. Então, assim, no mundo espiritual, utiliza-se de cada um com a sua religião mesmo. Ele falou assim, aqui tem judeu, aqui tem muçulmano. Ele foi falando, aqui a gente tem curso de línguas, arte, que é coisa que é universal, né? Se você for ver, né? Porque coisa mais universal do que línguas e arte, não né? E outra coisa, essa questão de trabalhar com o que você acredita, comigo foi dessa forma. Eu não acreditava em espiritismo, até mesmo porque eu não conhecia, né? Conhecia só que acreditava em espírito e que tinha espírito. É a única coisa que eu sabia. Então, eu tinha um preconceito muito grande da religião espírita. Então, como foi me apresentada a religião espírita? Rato de centro. Que eu não passava nem na porta do centro. Mal dava um passezinho, eu morria de medo. Você estava falando que os amigos espirituais usam essas vias, né? Na psicologia, a gente usa o quê? Que a pessoa está falando para fazer com que ela raciocine naquilo e enxergue caminhos para ela. No meu caso, foi a Anete Guimarães, que é espírita e psiquiatra, pesquisadora, neurologista. Então, ela me apresentou a doutrina espírita através da parte científica. Tá vendo? Olha aí. É a questão da forma inteligente de você lidar com o problema, né? Você utiliza da ferramenta que se conecta com a pessoa. Exatamente. Você se utiliza da forma que se conecta com aquela pessoa, sintonizando com ela, compartilhando, entendendo como ela pensa e usando a forma dela pensar e de sua cultura, sua crença, enfim, e conversar com ela no padrão dela, mas direcionando ela para evoluir, para melhorar, né? É por isso que, assim, aqui eu tenho falado muito, através, intuído pela espiritualidade, lógico, nos estudos nossos aqui do Evangelho, essa questão que toda religião é boa, qualquer que seja. Toda religião é boa,
Porque toda religião te faz se conectar com algo superior, que está além de você. Então, para que você almeje buscar esse algo superior e se melhorar. O problema são os religiosos, não é religião? É o que os religiosos fazem da religião, né? Que é deturpando ela a benefício próprio. Enfim, caminhos existem vários, né? Como ela está falando. Caminho para nos trazer o equilíbrio são vários. A questão é, quando é que a gente vai parar de temar e vai pelo menos buscar um desses caminhos? Né? Independente de qual seja. Mas que temos que buscar o caminho para buscar essa cura. Né? Né? Alguém quer ler ou posso continuar? O silêncio. Falta só um pedacinho. O conglomerado social, por sua vez, tem o dever de auxiliar o homem em conflito, de ajudá-lo a administrar as suas fobias, ansiedades, traumas, e mesmo o de socorrê-lo nas expressões avançadas, quando padecendo psicopatologias diversas, em ética de sobrevivência do grupo, pois que, do contrário, através do alijamento de cada membro, quando vier a ocorrência, se desarticulará o mecanismo de sustentação da grei. A sociedade deve responder pelos elementos que a constituem, pelos conflitos que produz, assim como assume as glórias e conquistas dos felizardos que a compõem. Os conflitos degenerativos da sociedade tendem a desaparecer, especialmente quando o homem, em se encontrando consigo mesmo, harmonize o seu cosmo individual, micro, colaborando para o equilíbrio do universal social, macro, no qual se movimenta. Aí a gente terminou. Cara, isso é muito legal, esse raciocínio. Ó, tá o grupo. O grupo é constituído de seus membros. Então, cada um desses membros, desses indivíduos, é importante para aquele grupo. Então, o grupo tem que buscar a harmonia e o bem-estar de cada um de seus membros. Porque se ele continuar nessa pegada, nessa ideia de que aquele membro é a ovelha negra e tem que ser excluído, segregando ideias diferentes ou membros que não estão harmonizando efetivamente com o grupo, vai um, vai outro, vai outro, vai outro. Quando vê, acabou o grupo. É isso mesmo. Desarticula tudo. A sociedade ali se desfaz. Então, um grupo em harmonia é quando o grupo olha para o indivíduo e o indivíduo contribui para o grupo. Tem que ter essa simbiose. É isso mesmo. Tem que ter essa simbiose para que esse grupo permaneça forte. Porque quando tem uma derrota, um desafio, todos estão ali compartilhando e aprendendo junto para crescer junto. E quando tem uma vitória, todos gozam dessa vitória. O indivíduo lá dentro foi vitorioso, o grupo é vitorioso junto. Então, o ser humano vai desenvolver, vai crescer quando ele entender esse processo. Que não é segregando, é acolhendo. É acolhendo. O grupo ajuda o indivíduo ajuda o grupo. Isso, o indivíduo contribui para o grupo. Isso mesmo. É a história das aeromoças. Máscaras irão cair sobre você. Coloque primeiro em você, para depois você auxiliar quem está do seu lado. Então, é do micro que você vai responder, vai ser auxiliar o macro. A gente tem um laboratório disso aqui no centro mesmo. É um laboratório, porque a gente aqui é uma associação, né? E aí o que acontece? Sempre temos ali situações, às vezes conflitos ideológicos, raciocínios diversos, mas como que a gente tenta buscar essa harmonia? Através das reuniões, consenso, das regras em que todos têm direito de falar,
todos podem, de certo modo, são convidados, né, a participar disso. Às vezes a gente experimenta uma situação, a gente verifica que aquilo não funciona ou não funcionou. A gente não vai ficar julgando a pessoa que deu ideia, ou não, pelo contrário. Nós vamos buscar uma outra inspiração, né? Uma outra forma. Para que a gente consiga trabalhar aquilo da melhor maneira possível. Então, o que acontece? O indivíduo acredita no grupo, acredita na pessoa jurídica, vamos falar assim, e a pessoa jurídica se mantém porque os indivíduos estão ali, todos acreditados por ela. Esse aqui é um exemplo ainda mais eficaz dessa questão dessa simbiose, seu corpo. Claro. O todo funciona porque os órgãos individualmente estão funcionando. E os órgãos funcionam porque cada célula ali está fazendo sua função. E quando uma célula adoece, ela espalha a doença e o corpo adoece. E o corpo tem que trabalhar para ajudar aquela célula, aquele órgão, para ele entrar em harmonia de novo. Senão ele vai falecer, ele vai dissolver. Então, assim, o ser humano tem que entender isso. Claro. E a sociedade ainda tem essa doença, né, de querer segregar, eliminar, excluir. Ainda existe muitas bolhas, ainda tem... Aliás, né, nós estamos vivendo uma polarização absurda ultimamente, né, que é até nojenta, para falar a verdade. Mas existem muitas vias da própria terapia que fala que você tem que viver por si só. E a gente não veio aqui nesse mundo para viver por si só. Porque se fosse assim, eu não dependia da minha mãe para nascer, do meu pai para nascer. Eu simplesmente existiria. Então, quer dizer, quando às vezes eu escuto muito isso lá na faculdade. Não, mas você tem que aprender a viver por si só. Quem vive sozinho hoje? Por mais que a pessoa more totalmente sozinha, ela precisa da faxineira para limpar a casa, ela precisa de uma pessoa para lavar a roupa dela, porque ela não sabe fazer, ela precisa... Entendeu? Ela precisa de um restaurante que vai fazer a comida que fazer ela vai comer. A comida que ela vai comer, A sabe fazer. água para chegar na casa dela depende de outras pessoas. Então, o que é isso, viver sozinho? Viver por si só. É viver por si só. Você precisa, sim, estar buscando por si o seu desenvolvimento. Como se fosse uma independência psíquica. A minha independência é para buscar a minha melhora. É minha soberania. Cuidar do íntimo. Mas até isso Cuidar do íntimo, do micro. Eu buscar a me melhorar. Mas até isso, eu vou precisar de ajuda. Vou precisar do outro. Eu vou precisar de ajuda. Porque nós somos feitos para nos conectar. Porque se eu não convivo com o outro, se eu não convivo com a sociedade, como é que eu vou saber que eu estou errando? Mas às vezes no silêncio o silêncio é péssimo. Às vezes no silêncio e na autorreflexão você chega a essa conclusão. Tem momentos. Sim. É nesse sentido. Mas até para isso eu preciso do outro. Precisa, mas o que a gente está falando é o seguinte: o cuidar por si só, né? Viver por si só, não é egoísta. Não é uma forma egoísta. Exato. É na forma de assumir as responsabilidades que você precisa assumir da sua vida. Sim. Tipo, eu tenho que trabalhar para trazer comida para minha casa. Se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim. Ou seja, aquela responsabilidade é minha. Lógico que eu vou depender de outras pessoas, de alguém que me deu emprego, por exemplo. Mas se eu não assumir essa postura de que eu tenho que fazer, aí é o micro. Eu tenho que buscar, eu tenho que fazer. Sim. Quando eu saio para buscar e fazer, aí eu vou me conectar. E vou fazer parte do grupo. Aí é o macro. Mas de todo jeito você precisa do outro. Eu tava... E o outro precisa de você. Estava só observando essa questão que a gente está falando aqui do centro, e o tanto que isso é interessante mesmo. Por exemplo, se a gente, vamos supor, uma pessoa estipula uma regra aqui na casa, essa regra não tem, vamos falar assim, Fundamento. não é nem fundamento, mas não tem um apoio
Da da maioria, ou genérico, ou geral, o que que acontece? Essa regra não vai ter nenhuma eficiência. Ela não vai ter efetividade. Não vai ser Exatamente. cumprido. Entendeu? Então, por exemplo, não adianta a gente fazer uma assembleia e a gente bota lá um livro de condutas dos laços fraternos. Blá, blá, blá. Tarará, e coloca lá. Gente, se coletivamente aquilo lá não foi estabelecido e tem fundamento lógico, as pessoas não vão fazer. E aquilo lá vai cair no ostracismo. Uhum. Da mesma maneira, também lembrando essa questão do cosmo e do macro, essas questões de responsabilidade, como é importante cada um dentro dessa casa. Como é importante a Yasmin, o seu Nelson, o Wellington, a Cristiane, a Pamela, a Marcela, a Cecília, a Duda, não estou esquecendo uma cara, Gledson, Túlio, enfim, várias outras pessoas, Cada Ariane, um é uma pecinha E da observe- máquina, né? Geis e tal. E observe, gente, cada um é uma peça. Olha como, por exemplo, a Ariane encaixou bem ali na assistência fraterna, como que encaixou bem a Geise na psicografia, Nossa. como encaixou bem a Pamela no auxílio aos trabalhos, seja ali no passe, seja aqui nos trabalhos, nos estudos e tudo mais, como o pessoal da cozinha na segunda-feira encaixou bem a equipe, entendeu? Então, assim, como que A faxineira que vem, a moça invisível, cara, que ela é que eu brinco, que ela é espetacular. encarnada invisível, Ela é espetacular. né? Que aparece e de repente. Então, assim, o que está acontecendo? As pessoas estão chegando na casa. A Ana Paula, que está cuidando da das recreação das crianças, as pessoas estão chegando e elas estão o quê? Tendo Agregando. responsabilidade, porque ela está tendo função. Ou seja, ela agrega. 2, ela é respeitada. Ela é respeitada pelo todo, querendo ali auxiliar, ajudar, né? 3, ela está desenvolvendo, buscando conhecimento. 4, ela tem poder de voto, ela tem poder de ajudar, de dar opinião, de expor o seu ponto de vista. Entendeu? 5, se ela fica mal, se O ela grupo- cai, o grupo vem em Isso mesmo, auxílio isso e mesmo. puxa ela de volta. Exatamente. É essa simbiose. E É ela- lindo. Né? E isso é maravilhoso, porque, vou dar um exemplo, só para finalizar para horário. Vou dar um exemplo da Pamela, aproveitar que ela está aqui. A Pamela, esses dias, estava morrendo. Nossa. Ela não tinha condições. Estava. Ela não tinha condições ali de atuar no sentido efetivo de um passe. Mas ela podia orar. Ela podia ficar ali em reflexão. E ela faz isso. É um processo dela. Ela pode estar cuspindo uma abelha africana. Ela vem. E aí é bom que eu já percebo como que ela está. Eu chego e falo assim, ou já está acompanhado. E aí o que acontece? Ela senta na cadeira e fica ali em oração. Aí o amigo espiritual, segunda-feira, viu que a Pamela estava em oração e tal. E ele precisava de uma mão. Ele falou assim: eu quero uma mão de mulher. Aí pegou a mão da Pamela, que não é do Gledson, que é bem diferente, eu já percebi isso na prática. E aí o que acontece? Falou: eu posso. Você se importa? Não, de forma alguma. Vem a Pamela, põe a mão lá, não sei o quê. Então, assim, o que acontece? Ela estava ali na oração e ela foi muito importante naquele processo, porque era necessário uma mão feminina para que o trabalho ocorresse. Então, o que acontece? Mesmo ela estando numa situação que ela não estava bem, ela foi útil. Porque ela assumiu a responsabilidade, ela estava presente, ela estava ali apta, querendo ou não. Às vezes ela não estava apta para uma função, mas ela estava para outra. Que se eu tivesse um homem hiper equilibrado ali, não resolveria a minha situação. Precisa dar uma mulher. Feminina. Entendeu? Então, isso é importante. A gente só também falando, por exemplo, a gente estava conversando esses dias sobre a festa junina, e aí o que acontece? Cada um vai ter ali uma função, um direcionamento, justamente para funcionar. Entendeu? Então, isso que eu acho bacana hoje, observando o laço fraterno. Que você não tem uma figura que consolida tudo, que aglutina tudo, que concentra tudo. Porque se você tem essa figura morre, acaba. Acaba o sistema, Acaba. a sociedade, acaba o grupo. Nós vivenciamos isso no outro, onde havia uma figura ali gigante,
Com todos os sentidos. É um sujeito enorme, o Joaquim. De alma e de enorme, corpo. de alma e de corpo, bem grande mesmo, entendeu? Muito grande. E, enfim. Mas o que acontece? Ele falece, e aí o que acontece? Simplesmente, ele fazia tudo. Ele era tesoureiro, ele era presidente, ele era secretário, ele era gestor geral da quinta-feira, ele era faxineiro, ele ia na segunda-feira na distribuição, ele ia no lanche, ele participava de todas as atividades, ele era sempre o elemento principal. Você está entendendo? Sem ele não funciona. Sem ele não funciona. E aí? Como é que fica? Ele faleceu. E aí? Acaba o centro? Acaba o trabalho? Acabou boa parte, o né, processo, da época dele. Entendeu? Então, assim, pessoas se afetaram porque o fulano morreu. Então, assim, e o trabalho? E as pessoas? E a pessoa que você entrega o lanche na segunda? Ela está viva. Entendeu? E o espírito na desobsessão que está precisando ali de uma palavra. Né? A pessoa que precisa tomar um passo. Exatamente. Então, assim, o leque, figura enorme. É importante, está no meu coração, sou muito grato. E o que acontece? É uma referência. Virou uma referência, deixou um legado. Mas para funcionar é necessário que tenham mais pessoas. É necessário que cada um tenha uma responsabilidade. O micro sendo ali importante para o macro e o macro sendo importante para o micro. Então, sempre que a gente tiver algum tipo de divergência, algum tipo de modificação, a gente sempre tem que pensar isso. Essa importância da harmonização do grupo e do indivíduo. O indivíduo está mal? Vamos todo mundo trabalhar para ele. Ao invés de segregar, agregar. Exato. O indivíduo espiritou. Não vou julgar que ele está desequilibrado ou que ele está mistificando. Vamos lá, vem cá. Aconselhamento fraterno. Passe. Orientação. Vem estudar. Vem fazer a caridade. Culto no lar, pelo amor de Deus. Culto no lar. Né, Pâmela? A Pâmela que gosta. Quando o amigo espiritual fala assim, faz culto no lar. Não dá tempo, eu trabalho, não sei o quê. Ela fica louca. Por dentro, ela fica louca. Quando a pessoa fala que não dá tempo de fazer não só por dentro, exterioriza a minha loucura. Ela problema. A Pâmela põe a mão assim no cabelo, acabou. Nossa, ela fica louca. Mas aí, como a gente está aí no centro, a gente tem que tentar centralizar aqui, porque senão ela passa por parte do espiritado, né? Mas quando eu estou espiritada, Léo, além da mão que chama, né, para fazer, o dia que o Wellington não foi, mas a Cris, foi em dias diferentes, eu sei. E eu não estava bem, não dava para eu dar passe, eu fui fazer irradiação nas pessoas. Entende? Você acaba fazendo... E isso veio no estudo do Wellington hoje. Exatamente. Ali você estava executando uma função de oração. Que o Wellington mesmo falou, a gente não pode concentrar em um médium fazer um tratamento, por exemplo, só uma pessoa fazer... Ele tem que saber fazer de tudo dentro do perfil dele, óbvio, né? Por exemplo, não tem como um limoeiro da laranja, né? Mas dentro do limão, ele vai fazer suco, ele vai fazer tempero, ele vai, entendeu? Ele vai arear a panela. É por isso, cara, é por isso que a maca é de todo mundo. É por isso que o aconselhamento fraterno é de todo mundo tem competência para isso, ainda mais se sentir ali confiante. Entendeu? Por quê? Porque é do todo. Não tem um maior que o outro. Todos são importantes para a engrenagem. Ainda mais agora que está tendo aparelho novo espiritual, quero ver. Como é que nós vamos fazer esses cursos aí? Esse Senai espiritual. Não, Pâmela? Claudião vai estar junto. Agora desdobramento, nós estamos lá fazendo os cursos lá. Então, e lá no mundo espiritual tem o curso de consertar os equipamentos. O espírito falou. O espírito falou. Aí, ó. Vocês acham que a gente faz o quando a gente está dormindo, né? Não, deixa eu falar uma coisa. Você acha que a gente faz a desobsessão ou a gente que é desobsediado? Ontem eu fui desobsediada.
É isso. Eu tô ruim, eu tô pior que você. Aconteceu, né? Ah, eu tô ruim. Eu sei que você tá, tô igual a você. Você tá morto também? É desse jeito. Às vezes você acha que você está ajudando, você que está sendo ajudado, né? Com certeza. A maioria das vezes, né? A gente está sendo mais ajudado do que bom. ajudando. Né? Tá vendo? É porque o que acontece? Olha, você já não enxerga, por exemplo, na desobsessão, aquele espírito sofredor como inferior. Ah, ele está numa Não, situação... eu que sou inferior, assim, eu tanto que eu aprendi. Pelo contrário, além de talvez ele estar ali no momento, evidentemente ele está no momento de desequilíbrio, só que o que acontece? Ele está no momento de desequilíbrio, mas ele pode ter, ele está ensinando. Você está falando, através muitas vezes por causa da intuição, por intermédio da espiritualidade, ou mesmo da sua própria intelecção, você está falando com ele, e ele vem com lições para você. É uma troca de figuras. Uma troca. Entendeu? Então é muito legal, é muito legal. Gente, eu quero fazer só um comentário, que aí eu estava escutando aqui, né, que quando fala que não faz o culto no lar, a Pâmela quase espírita lá Nossa, dentro. ela fica louca. Mas eu quero contar para vocês que não é só ela, não, viu? O amigo espiritual dele aqui também quase espírita. Nossa. Chegou até a ajoelhar no chão. Ele já é Virou espírito. velho. Não, mas o dia que eu falei é porque o amigo. Eu um pensei, espírito espiritado, que você não está entendendo. o dia que eu falei com a moça, foi, a indignação foi minha, mas eu vi a indignação do amigo espiritual. E eu falei assim: ele não pode falar, mas eu posso, porque eu tô do lado de cá ainda. Aí eu peguei e falei assim: tá, e se a espiritualidade falar também que não tá tendo tempo de ajudar você na situação difícil? Nossa. Peraí que a pessoa... Você deu o lado direito ou esquerdo da face? Cara, E você tá certa. Uai, se eu tenho compromisso com a espiritualidade, eles vão ter comigo. Agora, se eu ficar dando desculpa, eles vão querer ter comigo a espiritualidade. A sorte é que Deus é misericordioso, porque se fosse só pelo nosso mérito... Nossa, é impressionante. cirúrgico, foi cirúrgico. Foi pé na porta, mas foi cirúrgico. Não, foi bom, foi perfeito. Não, foi 2 pés no peito. Pof. Pessoa precisa, às vezes, ser sacudida, né? Às vezes a pessoa precisa ter uma sacudida para ela acordar. Né? Nós já tivemos, eu já tive situações que você trabalha, fala, chama a pessoa, não sei o que, aconselhamento, você faz o culto, não, começa a fazer, dá um mês depois. Você já iniciou? Não comecei, porque não dá tempo. Pâmela, na hora que acontece isso, eu já percebo. O amigo espiritual, ele sim, é claro, ele é amigo espiritual, ele está ali no trabalho, ele mantém, obviamente, a razoabilidade, mas eu já percebo ali uma leve alteração. Como vem disso? Estou falando. Não dá tempo. Aí, por exemplo, ele poderia contrapor, mas deixa eu te perguntar, o que você faz domingo, 9h30 da noite? Provavelmente você faz uma coisa que não é tão útil para você como seria um culto, por exemplo. Eu falei. Então, assim, ele vai devagarzinho, vai conversando e tal. Aí, o que acontece? Teve uma pessoa que toda vez ele falava, começou, a pessoa falava assim, não deu tempo, não deu tempo. Aí, uma vez, chegou, ele veio a pessoa veio na segunda. Deu passo e tal. Eu tô com dor aqui. Aí, a pessoa falava, não, hoje não dá tempo eu te ajudar, não. Você vem quintas-feiras, igual no culto. Aí, você faz o culto e vem. Pronto, a pessoa fez o culto e vem na quinta-feira. Mas foi olha o que o amigo do Léo falou ontem para mim na despedida da desobsessão. Eu agradeci deles ter vindo aqui em casa, né? Porque eu surtiu, assim, nem precisava ter surtido, né? E eu nem pedi para ele vir. Eles que falou, ela está muito espiritada, ela está precisando de ajuda, né? E aí, o que ele falou? Aí eu falei assim, não, obrigada. Ele falou assim, não, já estava programado. Porque como a gente tem médios abrindo a mediunidade, tanto para poder nos auxiliar, também vai pegar espíritos que às vezes não estão em desenvolvimento. Então, a gente tem que auxiliar, né, essas pessoas que estão dispostas a ajudar a gente. Então, como que eu falto o meu compromisso com os caras, entendeu? Se eles não faltam compromisso comigo... Quantas vezes a gente faz isso, né?
Quantas Então foi vezes isso que eu quis dizer para ela. Eu falei assim, gente, mas aí é tipo assim, tá de mão única, né? Tá vindo só de cima para baixo. A gente não tá só fazendo nada. treino nada. Epa, mano, semana passada eu tava cansado, quarta-feira, igual um dia como hoje. Cansado. Tinha vindo uma virose, tava aquele, falei, eu não vou, não. Chega. Eu tenho meu livre-arbítrio. Coloquei um videozinho no YouTube, comecei a ver uma coisa lá de política, era um senhor falando sobre política, tô ouvindo. Silas, então você vai me trocar por esse aí? Ah, meu filho, já peguei a moto e fui correndo. Ô, o Silas é meu amigo. Eu vou falar uma coisa. A gente deve encontrar por aí à noite fazendo umas piadas, viu? Porque ele é bom, viu? Dá vontade de falar desse jeito para as pessoas. Falar, não, mas esse aqui de novo e nem rezou. Pelo amor de Deus. Ontem, né? Lá no banco, dando problema no caixa eletrônico. E eu mudava de caixa eletrônico, dava problema no cartão, ia no outro, dava problema na biometria. Aí eu virei, era um cliente que eu conhecia há muitos anos, né? E aí eu falei assim para ele: nossa, mas você não rezou hoje direito? Não. Ele falou assim: eu não rezo. Falei, então é por isso que esse trem tá dando errado, ué. Você não tá cooperando comigo também? Começa a rezar em casa para nós ir para frente, né? Eu dou a dura até nos clientes, Léo, agora. Estou fazendo aconselhamento fraterno lá no banco. Imagina o bancário te mandando rezar. Não vai rezar. Não, de sacanagem. Você pode ter certeza que vai rezar. Gente, precisamos encerrar. Vamos encerrar. Aqui. É muito bom. Ai, ai. Cris, faz o encerramento para nós. Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando, aprendendo com a espiritualidade aqui presente. Agradecer a nossa irmã Joana de Ângeles e o nosso irmão Divaldo por esses aprendizados. Possamos retornar aos nossos lares com serenidade, paz, harmonia. E assim agradecemos com a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E Jesus abençoe. Que assim seja, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.